Ontem, ouvimos da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a confissão de sua apreensão com o quadro inflacionário no Brasil. Para ele, a inflação tem se mostrado mais resistente nos últimos meses, afirmando que a instituição avalia a necessidade de adotar outras medidas não especificadas. Isso foi na Comissão de Economia durante a manhã de ontem, adentrando, inclusive, um pouco da parte da tarde. Afirmações do presidente do Banco Central de que a inflação continua resistente e, de um certo modo, sentindo de que não é fácil contornar essa situação. Outra trazida por Tombini merece especial consideração. Somente os preços de alimentos, que tem peso de quase um quarto do Índice Nacional de Preço ao Consumidor amplo, que é o IPCA, subiram 13,9% nos últimos 12 meses. É outra informação. Somente em relação aos preços de alimentação, que compõem a cesta básica, compreendendo um quarto, mais ou menos, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, subiu em torno de quase 14% nos últimos 12 meses. Excluindo os alimentos, o IPCA seria de 5% no período. O índice ficou, no geral, em 5,84% em 2012. A meta para 2012 era de um índice de 4,5%, com possibilidade de variação de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, mesmo com a desoneração de impostos sobre os produtos da cesta básica, anunciada recentemente, de forma inclusive efusiva, pela presidente Dilma Rousseff, não foram, até o momento, suficientes para refrear a alta dos preços em relação aos alimentos. A reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela as implicações elementares dessa realidade. A inflação dos alimentos afeta de forma mais intensa os cidadãos de baixa renda, de até 2,5 salários, mais ou menos, mínimos. Isso acontece porque os preços dos alimentos adquiridos por esses consumidores dispararam. Para a população mais pobre, 30% do rendimento destina-se às compras de alimentos, enquanto para a média dos brasileiros, esse percentual é de 20%. Portanto, para os que ganham na base até 2 salários mínimos e meio, gasta-se 30% do seu poder aquisitivo. E para a classe média, gasta-se não mais do que 20%, em torno disso. Praticamente um terço a mais dos que ganham menos, gasta-se somente da questão da alimentação, que é a questão básica. Não podemos esquecer do pernicioso quadro tributário que amplifica ainda mais os prejuízos aos mais pobres. A composição entre impostos diretos e indiretos no Brasil, prejudicando mais os que ganham menos. Impostos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio, que é o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos são cobrados sobre o consumo e a produção, sobre o consumo direto, como o ICMS, e esses são a maioria. Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário comprova que os tributos indiretos levam 22% da renda bruta dos contribuintes, 22%. Os impostos sobre a renda, por sua vez, que aí são os que ganham, que têm a renda, ficam em torno de 14,7% do total recebido pelos cidadãos. Nunca é demais recordar, em 2012, a arrecadação brasileira foi de 1,597 bilhões de reais, 36,27% do PIB brasileiro. 36% do PIB brasileiro, mais do que isso.
A conta é simples. Nos produtos encontrados no supermercado, os impostos e tributos, dezenas deles, já estão embutidos no preço. Portanto, quem os compra, seja rico ou pobre, paga a mesma coisa. Enquanto o imposto de renda é diretamente proporcional aos ganhos. Porque aí muda de figura. Ora, se todos pagam a mesma carga, os que ganham menos deixam uma parcela maior de seus rendimentos para pagar impostos e ainda são penalizados com uma inflação maior. Quando ela ocorre, são mais penalizados. As desonerações pontuais promovidas pelo governo federal podem até revertir-se de boas intenções, mas ao fim tornam-se diversionistas do verdadeiro problema, ou seja, o sistema tributário brasileiro pesado, injusto e concentrado. O projeto de uma ampla reforma tributária não pode, por sua grandiosidade e importância, ser deixado de lado. Não podemos nos conformar, dar de ombros e aceitar essa suposta impossibilidade de mudança